pessoas, professor Francisco com vocês e a gente volta na intenção aí de corrigirmos mais algumas questões relacionadas hoje à eletrodinâmica e também à eletrostática. Temos muita coisa para fazermos hoje, portanto, sem mais delongas, olha a sua tela. Muito bem, quem está antenado aí, estamos aí corrigindo questões da terceira etapa, módulo 1, unidade 1, terceiro semestre. Essa atividade de fixação 1, ela vai ser sobre eletrodinâmica e eletrostática, e a 2, a gente vai fazer um reforçozinho sobre tudo isso, tá bom? A 2 será um pouco menor e essa daqui um tanto quanto mais extensa. Vamos começar aqui pela primeira questão da EFOA, veja. Um sistema é constituído por um corpo de massa m, carregado positivamente com carga Q, e por outro corpo de massa m, carregado negativamente com carga Q. Não é? Então, um está carregado positivo, o outro está carregado negativo. Em relação a esse sistema, pode-se dizer, vamos desenhar o sistema. Eu sei que eu tenho aqui uma carga Qzão positiva, tá aqui a carga, tá? E eu sei que a massa dela é m, tá? E eu tenho aqui no sistema uma carga menos Q, não é? Uma carga, portanto, negativa, e a massa é a mesma. Meus amigos, minhas amigas, esse sistema, ele é constituído desse par, tá? A gente tem que considerar que o universo, nesse momento, ele é feito apenas desse par de massas, esse par de cargas. Veja o seguinte, tá? Quando eu for somar as massas e somar as cargas, tá? Primeiro, deixa eu somar aqui para vocês, ó, as massas, tá? A soma das massas, ela vai dar m, opa, só um momentinho que deu problema aqui, agora sim. Ela vai dar m mais m, não é? m mais m, isso daqui dá 2m, perfeito? Agora, a somatória das cargas, por outro lado, ela vai ser menos Qzão mais Qzão. Gente, menos Qzão mais Qzão, isso daqui vai dar 0, não é? Lembrando que a gente está admitindo que o sistema, ou seja, o universo, ele é feito simplesmente por essas duas massas que estão aí. Bom, então eu tenho como resultado que a massa é somada, porque eu tenho soma de massa, e a carga, que admite um sinal negativo nesse caso, né, ela vai ser, a carga líquida, ela vai ser 0. Qual dessas afirmações aqui, ó, a gente escolheria que tem a ver exatamente com esse resultado? Se você foi um cara esperto, inteligente, se você observou o que está acontecendo, você percebeu que a letra ázima é a nossa resposta. Então, a carga total do sistema é nula e sua massa total, ela é 2m, tá bem? Senhoras e senhores, isso tem a ver com alguns dos princípios mais importantes que a gente tem dentro das ciências, tá? Dentro da física, que é exatamente o princípio da conservação da carga e o princípio da conservação da massa. A física está cheia desses princípios de conservação. A conservação da energia, conservação de carga elétrica, conservação de massa, e a gente vai ver principalmente o princípio de conservação de carga atuando aí em várias questões que a gente vai tentar resolver. Principalmente questões que estão relacionadas à eletrização da matéria, tá? Essa foi só a primeira. Temos 9, meus queridos. Vamos para a próxima. Segunda questão, me acompanha, tá assim. Considere dois corpos sólidos envolvidos em processos de eletrização. Um dos fatores que pode ser observado tanto na eletrização por contato quanto na eletrização por indução, é o fato de que em ambas, opa, maravilha, volta aqui para mim. Senhoras e senhores, quando a gente vai falar, por exemplo, aí da eletrização do tipo por contato, tá? Nesse caso, a gente está falando de eletrização que funciona assim. Tenho dois corpos, digamos dois condutores, dois metais, tá? Um corpo tem que estar carregado. Digamos que esse corpo está carregado com uma carga de 4.
sei lá, 4, carga 4 coulomb aqui, tá? E aí os dois corpos, se eles forem iguaizinhos, tá? Esse corpo aqui tá com a carga 0, não tem nada, ele tá neutro. Como é que eu faço para eletrizar esse corpo que no momento ele está neutro, né? Não está eletrizado? Eu posso encostar um corpo no outro, encosto um corpo no outro, de forma que esse corpo aqui, tá? Ele vai receber os elétrons desse corpo. Ué, professor, mas não estava neutro? Estava neutro porque o mesmo número de próton é o mesmo número de elétron aqui nele. Quem vai fazer a eletrização dos corpos é o movimento dos elétrons, tá? Os prótons, eles têm muita dificuldade de se movimentar dentro do metal. Quem realmente acaba se deslocando são os elétrons. Então acaba que vem 2 elétrons aqui, por exemplo, né? 2 coulombs de elétron vem aqui para esse corpo. Esse corpo no final fica com 2 cargas positivas e esse daqui, porque perdeu 2 coulombs de elétron, fica com 2 coulombs de carga positiva. Ou seja, no final, a eletrização por contato, ou seja, encostou, fez com que esses 2 corpos tenham cargas de mesmo sinal e de mesmo valor, desde que os corpos sejam iguais, tá bom? Isso acontece. No processo de indução, como é que acontece a eletrização de indução? Primeira coisa, indução não tem contato, indução tem separação de carga. O que você precisa? Você tem que ter um corpo que está eletrizado, por exemplo, essa caneta, e você simplesmente aproxima do outro corpo sem encostar a caneta. Quando você, por exemplo, digamos que aqui esteja a caneta negativamente carregada. Quando a caneta aqui está negativamente carregada, ela vai induzir uma separação de carga aqui nesse corpo. O que você me apronta? Você liga um fio na terra, um fio mesmo de cobre, você liga isso daqui na terra. Quando isso acontece, se isso daqui está negativa, as cargas positivas estão induzidas aqui, elas estão aqui mais próximas da minha caneta que está negativamente carregada. Foi isso que vocês viram, tá? E aí, quando eu estabeleço o fio terra, o que faz é um escape desses elétrons, né, que já estavam aí repelidos, né, do outro lado, escapa tudo isso para a terra. Você vem e separa. Quando você separa, você tem carga negativa nesse corpo que já estava carregado e carga positiva que acabou aparecendo depois que você fez a ligação terra, tá bom? Então o que você percebe aqui nas duas eletrizações? Para acontecer, os dois corpos precisam estar, as dois tipos de eletrização precisam ter pelo menos um corpo que esteja carregado. Caso contrário, não há eletrização. Qual das opções aqui segue essa lógica? Olha aqui comigo. Muito bem, você deve ter marcado com fé no coração a letra D. Um dos corpos deve inicialmente estar carregado eletricamente, caso contrário, não acontece a eletrização nem por contato, nem por indução. Terceira questão, vamos lá. Os corpos X e Y são eletrizados por atrito, tendo o corpo X cedido elétrons para Y. Beleza. Em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com o corpo X. Ao final do processo citado, as cargas de X, Y, Z são respectivamente. Beleza. Vamos desenhar os 3 corpídeos aqui. Vamos lá. Eu tenho o corpo X. Aqui eu tenho, vou até mudar de cor para a gente não se confundir. Aqui eu tenho o corpo Y e aqui eu tenho o corpo Z. Tá lá. São os 3 corpos, tá? Primeira informação que ele me diz. Existe uma eletrização por atrito entre os corpos X e Y. Ou seja, você vai esfregar X contra Y, vai realmente arrastar um com o outro. Quando esfrega, ele está dizendo para mim que o corpo X, ele passa elétrons para Y. Gente, se o corpo X passou elétrons para o corpo Y, de cara, o corpo Y está negativamente carregado. Ele está negativamente carregado. Já que X perdeu elétrons, significa dizer que ele ficou positivamente carregado, ficou com mais carga positiva, beleza? Então essa foi a primeira parte da informação. Na sequência ele diz, em seguida, outro corpo Z, que está neutro, é eletrizado por contato com X. Então agora eu encosto o corpo X
no corpo Z. Na eletrização por contato, como eu expliquei na questão anterior para você, você vai lembrar, né, que as cargas são distribuídas de forma que tanto o corpo que já estava eletrizado quanto o corpo que irá se eletrizar ficará com carga de mesmo sinal. Então aqui Z também fica positivo. Por quê? Porque o corpo X estava já positivo. Dentro dessa lógica, aí você tem então positivo, negativo e positivo. Show de bola, mamão com açúcar, tranquilidade só. Quarta questão. Duas esferas metálicas, A e B, de mesmo raio, e essa informação aqui, gente, mesmo raio, é importante, tá? Estão inicialmente carregadas positivamente. As cargas elétricas das esferas são diferentes. Através de um condutor, faz-se uma ligação com elas. Professor, não entendi. Como assim? Ele está dizendo o seguinte, olha lá, vamos desenhar para a gente entender. Eu digo que eu tenho duas esferas que são iguaizinhas, tá? Uma, duas. O que muda? Muda é a quantidade de carga de cada uma delas. Uma, por exemplo, tem 4 cargas positivas e a outra só tem 2 cargas positivas. O que ele me apronta? Ele vem aqui, ó, com fio e liga uma com a outra. Gente, fazer essa ligação por fio é a mesma coisa que fazer uma ligação por contato, tá? É uma eletrização por contato que você está fazendo aqui nesse caso, tá? Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Bom, como eu não sei se a esfera A e a esfera B, não é? Quem é que tem mais carga, porque ele não diz isso claramente na questão, eu já corto a letra C e D, porque ele coloca assim, haverá transferência de carga A para B, e na letra D, haverá transferência de carga de B para A. Eu não posso afirmar isso porque ele não diz quem está com mais carga, só diz que as cargas estão diferentes. Quem estiver com maior quantidade de carga é que vai definir qual que vai ser o fluxo, né, de transferência de carga de um para outro. Então a letra C e D, elas estão fora. Qual que é a letra então correta aqui para nós? É a letra B, tá? Após algum tempo, ambas as esferas terão cargas iguais. Sim, depois que você estabeleceu esse contato, sabe o que vai acontecer aqui, no final das contas, nesse meu exemplo? A esfera que estava A, ela vai ficar então aqui, nesse caso, com 3 cargas positivas, e a esfera B vai ficar também com 3 cargas positivas. Houve transferência de carga elétrica. No caso, houve então, nesse caso aqui que eu pintei, tá? Um elétron, ele acabou passando para cá, para a esfera A. Ué, professor, por que o elétron? Porque o elétron se desloca. O próton não desloca, tá bom? Quem desloca vai ser sempre o elétron. Outra coisa que você vai perceber, que você vai entender o que é o princípio de conservação de carga. Se você pegasse aqui o sistema antes, tudo isso aqui, ó, antes, qual que é a carga total do sistema? Quem falou que vale 6, tá certo, tá? Porque se você soma a esfera A e a esfera B, dá 6. Depois que eu estabeleci o contato, o princípio aqui de conservação de carga vai dizer que aqui também vai ter que ter 6 de carga, tá? Então, conservar carga é isso. A carga não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela só pode ser transferida e conservada. É isso que ele diz, tá bom? Quarta questão, show de bola. Próxima. Olha a quinta questão de novo para a gente usar o princípio de conservação de carga elétrica. Um aluno tem 4 esferas idênticas e, de novo, graças a Deus são idênticas, senão ia ser muito difícil. Pequenas e condutoras, A, B, C e D, carregadas com cargas respectivamente menos 2Q, 4Q, 3Q e 6Q. A esfera A é colocada em contato com B. E a seguir, ela, a esfera A, coloca-se com C e depois A coloca com D. Ao final do processo, qual que vai ser a carga da esfera A? Volta para mim por um momento. O que eu posso dizer para você nesse caso é que quando a gente está lidando com eletrização por contato, para a gente poder fazer mais facilmente, é importante que as esferas sejam idênticas. Olha, a quantidade de carga que cada esfera vai receber depende do raio dessa esfera, depende do raio dela. Como elas são iguais, eu sei que a carga que uma e outra vai receber no final tem que ser igual, como aconteceu no exemplo anterior. Eu vou repetir. Como as esferas são iguaizinhas,
tanto em material quanto em raio, tá? Eu vou dizer para você que no final a quantidade de carga para cada contato desse tem que ser igual, tá? Tem que ser a mesma. Não entendi, professor, como assim? Dá uma olhada aqui comigo. Ele me afirmou o seguinte, vamos lá. Primeiro eu tinha a esfera A, que era menos 2Q. Tá aqui, tá? A esfera A, menos 2Q. E aí, eu estabeleço contato com a esfera B, que é 4Q. Tá cá, 4Q positivo nesse caso, tá? Perceba que nesse caso aqui, depois, ou seja, no final das contas, quando houver transferência de carga, isso daqui vai ser meio que uma média aritmética. Quanto é que cada esfera dessa vai ficar de carga elétrica no final? A média é o seguinte, menos 2Q mais 4Q vai dar 2Q. 2Q dividido por 2, porque eu tenho duas esferas, tá? 2Q dividido por 2 vai dar, então, Q, tá? Então, a esfera A vai ficar com Q e a esfera B vai ficar com Q. Não entendi, professor, como assim? Gente, soma aqui comigo, antes, aqui vai ser sempre o nosso antes, tá? Antes de fazer o contato e aqui depois do contato estabelecido, tá? Lembra que tem que ser o princípio da conservação de carga. A carga antes tem que ser igual à carga depois, tá? Soma. Quanto de carga elétrica você tem antes aqui? Antes você tem menos 2Q mais 4Q. Menos 2Q mais 4Q vai dar 2Q, concorda? Menos 2Q mais 4Q vai dar 2Q. Depois, Q mais Q vai dar quanto? 2Q. Então, nesse caso, eu tinha 2Q antes e 2Q depois, portanto, eu conservei a carga elétrica, eu fiz uma média, tá? Foi isso que aconteceu. Agora, eu vou estabelecer o contato com, isso daqui é a esfera A, tá? Essa é a esfera A e essa B. Agora eu vou estabelecer o contato da esfera A, que é aqui, tá? Com a esfera C, que é 3Q, foi o que ele falou lá para mim. O contato agora é com 3Q, tá? Quanto que tem que ficar no final, cada uma, para ficar igualzinha, tem que ficar igual, né, as duas, e conserve a carga elétrica. Veja, é a soma, a média aritmética. Q mais 3Q dá 4Q. 4Q dividido por 2, tá? Vai dar 2Q. Quer dizer que, no final, a esfera A vai ficar com 2Q, e a esfera B, a esfera C vai ficar com 2Q também, tá? Veja que antes eu tinha 4Q, se você somar tudo antes, e depois eu volto a ter 4Q, só que agora elas têm cargas iguais. Último contato. O último contato que vai acontecer na ordem ali vai ser a esfera A, que agora virou 2Q, essa daqui é a esfera A, e a esfera D, que é 6Q, a esfera D, que é 6Q. Então, quanto que as duas vão ficar no final para ficar igualzinha? Olha, 2Q mais 6Q vai dar 8Q. Dividido por 2, porque elas têm que ficarem iguais, é uma média aritmética. Dividido por 2 vai dar 4Q. Quer dizer que aqui eu tenho a esfera A com 4Q e a esfera D com 4Q. Vejam vocês que antes eu tinha 8Q no total, depois eu também tenho 8Q no total, tá? A esfera A, que é essa daqui, essa esfera A, ela ficou então no final com 4Q. Resposta, letra Césima. Sugestão desse professor para vocês, tá? A minha sugestão é a seguinte: tente você fazer por sua vez. É importante você tentar, tá? Porque às vezes vendo eu fazer parece tudo muito natural. Mas quando você tenta é que você vai perceber a real dificuldade, tá bom? No final das contas, quando você tem aí esferas iguais, nada mais é do que uma média aritmética. Assim como você faz média aí na escola das suas notas, é o que eu estou fazendo aqui com as cargas elétricas. Beleza? Próximo, sexta questão. Olha que maravilha, já passamos da metade. Estamos aí na sexta questão e essa é boa, veja. Agora falando um pouco de eletrodinâmica. Um ventilador
e nesse calorão que a gente está vivendo hoje, estamos precisando, né? Ele dissipa uma potência de 30 watts, falou a potência do ventila, quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão eficaz de 120 volts, tá? A corrente eficaz estabelecida nesse aparelho tem valor igual a... Muito bem, só um lembrete aqui para vocês. Ele colocou lá que a tensão elétrica é de 120 volts. Aqui em Goiás, né, onde nós estamos tendo essa aula, a tensão ela não é de 120 volts, é de 220. Se você for ali para o sul, para São Paulo, aí a tensão fica 110, 120 volts, alguma coisa assim mesmo, tá? No nosso caso aqui é 220. Mas vamos fazer a conta aqui, analisando exatamente como se a tensão fosse ali de São Paulo, 120 volts. Combinado? Segue aqui comigo. Muito bem. No fundo, o que ele quer saber é qual que é a corrente elétrica que vai passar por esse ventilador. O que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a potência elétrica, ela é dada pela corrente elétrica vezes a tensão elétrica, que você chama também de voltagem aqui nesse caso. Ele falou que esse ventilador, que é fraquinho, tá? Ele tem uma potência de 30 watts. É uma potência baixa para um ventilador, mas está lá, né? A corrente elétrica que passa é o que ele quer e a tensão é de 120 volts, tá? O 120 está multiplicando, passa para lá dividindo. Vai ficar que a corrente elétrica vai ser 30 dividido por 120. Vou simplificar esse zero com esse zero. E eu vou dividir aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3 ao mesmo tempo, para poder não mudar. Então vai ficar 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, que é a mesma coisa que 250 miliampere, tá? É igual miliampere. Colocar aqui embaixo porque ele não aceitou que eu continuasse aqui no quadro, tá? Portanto, nesse caso aí, a letra correta é exatamente a letra Césima, 250 miliampere, tá bom? Esse passo de cá para cá, tá? Não é tão difícil. Basta, então, que eu multiplique aquilo ali por 1000 e você vai perceber que dá 250 miliampere, caso você não tenha entendido anteriormente. Sétima! A sétima, para mim, na minha opinião, de todas as questões que tem aqui, ela é a mais interessante. Olha o que ela pede, é do UFG, inclusive, hein? Nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos, que de acordo com a intensidade da corrente, são classificadas a seguir, tá? Então tá bom, você tomou um choque, né? O que acontece com você? A resposta é, depende de duas coisas. Primeiro, o caminho do choque elétrico, por onde ele passou. E segundo, que é o que esse quadro está te mostrando, depende aí da intensidade da corrente elétrica, tá? Então, quando você vai tomar um choque elétrico, depende de dois fatores. Primeiro, por onde a corrente elétrica vai passar no seu corpo. Segundo, qual é a intensidade da corrente elétrica? Aqui a gente vai analisar só a intensidade da corrente. Se passar por você uma corrente elétrica de 10 miliamperes, essa daqui, ó, 10 miliamperes. Sabe o que é 10 miliamperes, pessoal? É 0,01 ampere. 10 miliampere é só 0,01 ampere. O que acontece com você é uma dor localizada e uma contração muscular. Tá? Se passar para você corrente elétrica que vai de 10 a 20 miliampere, o que você vai ter é um aumento da intensidade dessa contração muscular. Até aqui a gente vai bem. O problema é se você levar um choque de 20 miliampere até 100 miliampere. Sabe o que é 100 miliampere? É 0,1 ampere. Antes a gente estava com 0,01. Agora é 0,1 ampere. Nesse caso, você pode ter uma parada respiratória, porque os músculos a serem contraídos serão os músculos do aparelho respiratório, tá? E se você não parar de tomar aquele choque, você vai morrer asfixiado. 4.
De 100 mA a 3 A. Agora a coisa ficou feia. De 100 mA a 3 mA, você pode apresentar um quadro de fibrilação ventricular, né? Que pode te matar. O que é fibrilação ventricular? É quando o seu coração ele bate de forma descompassada. Você tem um coração mais acelerado, por exemplo, né? Você tem um estado chamado de taquicardia. Aí pode levar a óbito, tá bom? Acima de 3 amperes, aí acontece o contrário. Se de 100 a 3 você pode ter uma aceleração do coração, acima de 3 você pode ter uma parada cardíaca. O coração, ele é um músculo e ele acaba contraindo por conta da corrente elétrica, tá? Contraiu, meu querido, parou de bombear sangue para o seu corpo e principalmente para o seu cérebro. E aí, em torno aí de 3, 4, 5 minutos, você morre, tá bom? Considerando que a resistência do corpo humano, numa situação normal, é de 1.500 ohms, tá? E que a tensão elétrica é de 220 volts, né? Qual que seria aí, nesse caso, o choque que você levaria? Qual desses 5 choques você levaria? Nesse caso, a tensão é de 220 volts e a resistência é de 1.500 ohms, tá? Nós vamos utilizar aqui a definição aí de resistência. A tensão elétrica é a resistência vezes a corrente elétrica. E o que você quer é exatamente a corrente. A corrente elétrica aqui vai ser a tensão dividido pela resistência. Eu vou substituir do outro lado do quadro. A corrente elétrica é 220, tá? Dividido por 1.500. Utilizando aqui, para podermos facilitar e apressar aqui as nossas questões, eu estou fazendo por meios eletrônicos. 220 dividido aí por 1.500. Gente, isso daqui está dando 0,146 ampere. Agora olha para cá. Olha aqui no quadro. Qual dessas aqui está dentro dessa faixa de 0,46 ampere? Gente, e se eu falar para você que é exatamente essa faixa aqui, ó, entre 100 mA e 3 ampere, tá? Porque 100 mA seria 0,1, 0,10, tanto faz, tá? E 3 mA e 3 ampere é 3 ampere mesmo, né? 0,14 está entre 0,10 e 3 ampere. Então você está me levando um choque aí de nível 4, né? Desse quarto aí que a gente mencionou. Portanto, nesse caso aí, a pessoa que levou um choque desse pode ter fibrilação ventricular e pode morrer. Oitava questão, outra questão engenhosa, só que ela tem um probleminha que eu já vou te apontar. Vamos lá. Em uma bateria, há a seguinte especificação. 12 volts lá na bateria, tá? Se você pegar de celular, tem isso também, bateria de celular. E 30 ampere-hora. Eu vou te explicar esse ampere-hora já já, esse 30 Ah. Essa bateria foi ligada em 2 lâmpadas de 60 watts cada. Depois de quanto tempo em que as lâmpadas foram ligadas, a bateria se descarregou totalmente, né? Com uma bateria dessa, você ligou essas 2 lâmpadas, quanto tempo houve então o descarregamento? Volta para mim. Senhoras e senhores, o problema é que ele não falou o tipo de ligação que foi feita, tá? Entre essas 2 lâmpadas de 60 watts, porque vai depender para poder descarregar. Se essas 2 lâmpadas foi ligada em paralelo ou foi ligada em série, tá? Isso vai depender então. A gente vai fazer a conta com uma lâmpada só para a gente poder entender como é que faria caso ele tivesse especificado o tipo de ligação dessa lâmpada, combinado? Olha aqui para mim então. Nesse caso, então, façamos o seguinte, para não ter dúvida. O que é 1 ampere-hora? 1 ampere-hora é eu, assim, passando aí por uma máquina, não é? Uma máquina qualquer. A carga que essa máquina recebe é de 3.600 coulomb em 1 hora, tá? 1 ampere-hora significa isso. 3.600 coulomb em 1 hora. Só que ali eu não tenho 1 ampere-hora, eu tenho 30.
30 ampere-hora, né? Então, 30 ampere-hora vai ser 30 vezes esses 3.600 coulomb. Então, quantos coulomb está passando aí por isso, né? 30 vezes 3.600 vai dar aí 108.000 coulomb. Guarda essa informação que a gente vai precisar dela, tá? Eu simplesmente multipliquei. 1 ampere-hora é 3.600 coulomb, a gente tem que saber disso, tá? 30 ampere-hora é 108.000 coulomb, porque eu multipliquei por 30. Vou trocar nossa cor aqui agora. Vamos lá então, vamos continuar. Bom, eu quero saber quanto tempo essa lâmpada ela vai funcionar nesse caso, né? Vamos determinar qual que é a corrente elétrica que vai passar por essa lâmpada. E aí a gente vai usar a equação da potência. A potência, ela é a corrente vezes a tensão elétrica. Então, a corrente elétrica vai ser a potência dividido pela tensão. Passei a tensão dividindo. A potência da lâmpada é de 60 watts, tá? E a tensão elétrica é de 12 volts. 60 dividido por 12 vai dar 5 ampere. Pronto. Encontrei aqui, nesse caso, o valor aí da corrente elétrica. Como é que eu vou encontrar o tempo sabendo da carga, não é, que está passando aí na bateria? Você vai fazer o seguinte, lembra que a corrente elétrica ela vai ser a quantidade de carga dividido pelo tempo? Lembra disso? É definição de corrente elétrica, inclusive. Eu vou passar o tempo para cá e a corrente para cá, desse jeito. Então vai ficar que o tempo, não é? Ele vai ser a quantidade de carga dividido aqui, não é, pela corrente elétrica. A quantidade de carga é 108.000, ele falou lá. A corrente, ela é 5, então o tempo, ele vai ser, nesse caso aí, não é, 108.000, deixa eu fazer por meios eletrônicos aqui, dividido por 5. Isso daqui vai dar 21.600. O que, professor? Segundos, não é? Quanto que isso dá em hora? Para eu poder saber isso em hora, basta eu dividir isso por 3.600. Se eu quiser em hora, então vai dar 6 horas, tá? Então, nesse caso, o tempo aí que passa é de 6 horas até o descarregamento total dessa bateria. Então, nesse caso, moral da história, dependendo da ligação, poderia aí alterar esse tempo, né? Se eu tenho aí uma ligação ou em série ou em paralelo de 2 baterias ao mesmo tempo, poderia ser 3 horas ao invés de 6 horas, como está mostrado para uma bateria aí só, aliás, para uma lâmpada só, né? Um aparelho só para funcionamento. Por isso que depende da ligação e eu quis fazer apenas para uma lâmpada, tá? Para não dar nenhuma dúvida dentro do resultado. Belezinha? Vamos para a última questão, vem comigo. Provavelmente aí uma das listas mais cansativas que a gente fez, né, pessoal? Mas eu precisava fazer com vocês aqui, tá bom? Vem comigo. Última questão diz assim, as esferas W, X, Y e Z da figura estão eletrizadas e suspensas por barbantes. O bastão B, eletricamente carregado, atrai as esferas W, X e Y e repele Z. Vamos lá, ele não falou as cargas de nada disso. Então, nesse caso, eu tenho 2 opções. Primeira opção, que é a primeira situação, tá? A primeira opção é a seguinte. Imagina que o bastão B, ele é positivo, tá? Imagina que ele é positivo, vamos imaginar isso. Ele diz que atrai as esferas W, X e Y. A gente sabe aqui que carga positiva só consegue atrair negativa. Então, nessa primeira opção, tanto W quanto X quanto Y tem que ser negativo, não é? Porque diz que atrai, caso B seja positivo. Ele diz que repele Z, então, pela lógica, Z vai ser positivo, porque positivo repele positivo. Mas essa aí é só a primeira opção. A segunda opção, ela diz o seguinte, olha lá, segunda, né, opção. A segunda opção é se a gente partir do pressuposto que B é negativo. Se B for negativo, inverte tudo. W
X e Y tornam-se positivas e Z fica negativo, tá? Qualquer uma das duas serve de resposta, professor? Qualquer uma das duas, tá? Opções estão corretas. Entretanto, nas opções que ele nos deu aqui, a única, não é, que acaba satisfazendo a nossa análise é a letra D. W, X e Y é positiva e Z é negativa, tá? Seria, nesse caso aqui, né, a segunda opção, essa opção vermelhinha que a gente fez, tá? Se tivesse a primeira opção aqui, dentro das respostas, a gente ia ter duplicidade de resposta. Felizmente, não foi o caso. Tudo bem, senhoras e senhores, era isso que eu queria ter mostrado para você. Espero que você tenha aproveitado aí a nossa correção. Faça você mesmo, tá bom? Professor Francisco vai ficando por aqui, te agradecendo de coração o carinho, a paciência para comigo. E lembrando que em educação, tamo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.